capítulo 37, versículos 5 e 9. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. 9. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinaram a mim. Pode fechar sua Bíblia, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Deus bendito, queremos te louvar, te agradecer por essa oportunidade. Que tu nos faculta. Queremos entregar as nossas vidas, os nossos corações, as nossas mentes. Pai, que essa tarde seja uma tarde especial, como tem sido. As tuas filhas organizaram, projetaram esta festividade para oferecer a ti o melhor. Já foram entoados hinos, louvores, e sabemos que esses hinos chegaram com um cheiro suave em tuas narinas. Mas é bem verdade que precisamos ouvir a tua voz, a ministração da tua palavra, e nessa tarde está sobre os meus ombros a responsabilidade de ser a tua boca neste lugar, de ser a tua voz. Tu sabes a minha limitação, tu conheces a minha dependência, o quanto eu preciso de ti para falar contigo. Que a minha mente esteja cativa ao teu querer, à tua vontade. Na medida que eu for falando, que o teu Espírito se apodere da minha mente, do meu coração, e que as palavras elas possam fluir e alcançar os corações nessa tarde. Não deixe que alcance somente os ouvidos, não, mas que a tua palavra desça ao coração e alcance, e que nessa tarde tu possas fazer o teu mover, fazer o que tu já tens determinado, e nada pode impedir. Operando Deus, operando Deus, operando Deus, operando Deus. Quem? Operando Deus, operando Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso, tome seu assento agora. Mais baixo ainda. Fundo musical, já está dizendo fundo, lá atrás. A voz tem que ser ouvida. Mais baixinho ainda. Isso, agora preciso que vocês escutem. Meus amados, eu escolhi esses dois versículos que se encontram no livro de Gênesis, onde retrata a vida de um jovem. Esse jovem por nome José. Quem não conhece a história de José? Até as pessoas que não conhecem a Deus já ouviram falar da história de José. Um jovem que foi vendido
pelos seus irmãos, jovem esse que foi servo de Potifar, jovem esse que foi acusado e foi parar em uma prisão, jovem esse que revelou sonhos do padeiro Mó e copeiro Mó, jovem esse que foi solicitado por Faraó, o rei da época do Egito, para revelar dois sonhos que ele teve, ninguém podia revelar, mas ele soube da vida, da existência desse jovem, manda buscá-lo, e José, diante dele, revela ali os sonhos, e se torna a segunda pessoa no Egito, ou seja, a primeira pessoa depois de Faraó. A história de José, ela pode ser dividida em 3 etapas. Primeira etapa, do seu nascimento aos 17 anos. Nesse período, o seu pai, por nome Jacó, procurava uma terra para que ele pudesse armar a sua tenda e ali habitar. Segunda etapa da vida de José, vai dos 17 anos aos 30. Etapa essa onde José é vendido, maltratado, caluniado, lançado na cisterna, na prisão. É esse período que tem uma duração de 13 anos, que podemos dizer que é a fase crítica na vida de José. E por fim, a terceira etapa, que começa dos 30 até 110 anos, quando José chega a falecer. O nome José significa aquele que acrescenta, ou o Senhor acrescenta. Jovem esse tem uma história mais extensa do que a própria história de Adão. Jovem esse que tem a sua história mais extensa do que a história de Noé, aquele que construiu a arca. Jovem esse que a sua história absorve muito mais espaço no livro de Gênesis do que a própria história de Abraão, o pai da fé. Então veja a importância desse jovem, a importância da vida de José para nós. Eu acredito que todos vocês, sem exceção aqui, nessa tarde, sabem da história de José, de trás para frente, de frente para trás, porque uma história aqui é ministrada, é pregada nos púlpitos constantemente. E isso nos leva a conhecer, nos leva a se familiarizar com a história de José. Mas eu acredito que nesta tarde Deus quer falar com você com a história de José. Deus quer falar com você como nunca falou, mesmo você sabendo da história do começo ao fim, do fim ao começo. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para você. E quando se fala de José, é como se você falasse de Jó. Quando você ouve a respeito de Jó, o que é que vem em nossa mente? O que é que está atrelado
a vida de Jó, o sofrimento, a paciência. Rapaz, esse camarada está sofrendo igual Jó. Quando você vê qualquer sofrimento um pouco além da normalidade, você diz: rapaz, esse camarada está sofrendo igual Jó. José também tem uma característica. Às vezes você escuta: esse camarada, esse irmão, essa irmã está sonhando, feito José sonhou. E quando se fala de José, nós atrelamos a José um jovem sonhador, um homem sonhador. E o que me chama a atenção é que José, ele não sonhou na primeira etapa da sua vida. José não sonhou na terceira etapa da sua vida. José sonhou justamente na segunda etapa da sua vida. Ou seja, no momento mais crítico da sua vida, foi onde José sonhou. E esse momento, que teve uma duração de 13 anos, foi justamente o período que Deus estava forjando José. Porque depois da segunda etapa, depois dos 30 anos de idade, José começa agora a desfrutar, a ver concretizado, a ver materializado tudo aquilo que ele sonhou. Mas até chegar à terceira etapa da vida de José, foram 13 anos, e parece que esses 13 anos não terminavam mais. Primeira fase, 17, segunda fase, 13, e a terceira fase, 80. Mas os 13 anos da segunda fase foi a fase, acredito eu, que durou mais na vida de José. Fase essa onde ele vivia dentro de uma família complicada, uma família com problemas. A família de José não era uma família tão ajustada, porque o seu irmão, o primogênito, o filho de Jacó, chamado Rubem, ele mantém relação sexual com uma concubina de Jacó, a Bila. Ele vivia dentro de uma família que os seus irmãos o invejavam. José vivia dentro de uma família onde ele era odiado. Então não é muito diferente dos nossos dias, de você que faz parte, que está inserido dentro de uma família, e muitas vezes você diz: rapaz, a minha família é tão desestruturada, a minha família não tem base, eu gostaria que a minha família fosse assim, que fosse diferente. Mas José, este jovem sonhador, ele estava inserido dentro de uma família
ele começava a sonhar. E ele teve 2 sonhos. O seu feixe ficava de pé e os demais se inclinavam a ele. O outro sonhou com sol, lua e 11 estrelas, tudo se inclinando a ele. Como é que você está inserido dentro de uma situação tão complicada, tão adversa, tão contrária a você, e você começa a ter sonhos, você começa a sonhar como se você estivesse numa situação privilegiada e todos dependessem de você? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Eu não sei se o coração de vocês já começaram a se abrirem para entender o que Deus está falando nessa tarde. Não é o seu sofrimento, não são as perseguições, não são as calúnias que irá lhe impedir de sonhar. E esse período era justamente o período que Deus estava forjando a vida de José, porque Deus tinha na vida de José algo promissor. Deus tinha na vida de José algo maior. Deus tinha na vida de José um plano que ele não conhecia em detalhes. Quem sabe você está no processo de forjamento. Deus está lhe forjando. Para que, meu Deus, tanta luta? Por que isso acontece comigo? Por que está assim? Não poderia ser menos. Deus está lhe forjando. Deus está lhe forjando. Agora, esse forjamento de Deus, para quê? Tem algum objetivo? Tem alguma finalidade? Ou simplesmente Deus está lhe forjando, está fazendo com que você passe por sofrimento só porque Ele quer lhe ver sofrendo? É isso o objetivo de Deus? Não. E não. O forjamento de Deus em nossas vidas tem um objetivo. Você pode até não conhecer, você pode desconhecer todo o plano de Deus, mas Deus tem objetivo com você. E todo esse sofrimento, Ele está te forjando, Ele está te preparando para que você possa lá na frente ter condições de exercer o que Deus quer colocar em suas mãos. Existe aqui algo dentro desse texto da história de José, algo que me deixa feliz e surpreende. É que José não precisou de um lugar propício para sonhar. Não precisou de um lugar adequado para sonhar. E quantas vezes nós damos desculpas para os nossos pais, para os nossos líderes, para os nossos amigos? Se eu tivesse, eu dava. Se eu estivesse nesse estágio, eu faria. Se eu tivesse tempo, eu exercia. José não tinha um ambiente propício, mas mesmo assim sonhava. Mesmo assim
sonhar. Não é ter momento propício para você sonhar, para você almejar, para você sonhar os sonhos de Deus. A Bíblia nos ensina, meus queridos, que Deus é aquele que opera tanto querer como efetuar. O que significa isso? O que é que isso nos ensina? Deus é aquele que opera tanto querer como efetuar. Querer está relacionado à vontade, efetuar está relacionado à concretização, execução. Ou seja, os sonhos que José sonhava, era Deus que colocava no seu coração. Não era um sonho aleatório, não era sonho de José, mas era um sonho de Deus. E como é que eu posso ter certeza que este sonho é um sonho de Deus? Porque a concretização, o efetuar deste sonho, veio beneficiar uma nação, vários povos, durante 7 anos de fome. É bem verdade que teve 7 anos de fartura, mas logo após os 7 anos de fartura, houve 7 anos de fome, de escassez. Aí o sonho se concretiza. Os feixes inclinaram diante de José. As 11 estrelas que representavam os seus 11 irmãos, lua, sua mãe, o sol, seu pai, todos inclinados. Por quê? Porque Deus forjou José e lhe deu sonhos para mais na frente esses sonhos serem concretizados e abençoar a muitos. O sonho que você tem sonhado é sonho de Deus ou é seu? O seu sonho pertence a Deus ou pertence a você? Aí você pode me perguntar: pastor, como é que eu posso diferenciar? Pastor, como é que eu posso saber o sonho de Deus e o sonho sendo meu? Deixa eu te dar algumas razões que vai fazer você identificar se o sonho é teu ou se o sonho é de Deus. O sonho sendo de Deus, esse sonho irá beneficiar a você, mas irá beneficiar também aqueles que estão em sua volta. Sonho que é seu, sonho que beneficia somente você, ele é seu, não é de Deus. Você sabe como identificar se o sonho é seu ou é de Deus? Outra forma de identificar é a própria concretização, porque alguns sonhos, sendo seu ou sendo do homem, eles são frustrados no decorrer do tempo, mas os sonhos de Deus não são frustrados. Ninguém pode pedir. Sendo o sonho de Deus, vai chegar o dia da concretização. Outra forma de identificar o sonho: se é o sonho do homem ou se é o sonho de Deus. O sonho do homem exalta o homem, o sonho de Deus exalta a Deus. O seu sonho está exaltando a quem? A você ou a Deus? Se está te exaltando, esse sonho pertence a você. Mas se este sonho exalta a Deus, pertence a Deus. Agora, o que eu acho lindo é que dentro desse contexto, dentro da história de José, para que Deus realizasse
pretende agir. E Deus age de que forma? Primeira forma, ou o primeiro passo, ou a primeira atitude que Deus tem na vida de José é tirá-lo do meio da sua família, tirou da sua terra, da sua região, depois tirou do meio da sua família, dos seus irmãos, levou para uma terra distante. Agora José está desprotegido da proteção do seu pai Jacó. Agora José está vulnerável nos seus sentimentos. Agora José não tem o sustento oferecido ou dado pelo seu pai Jacó. E agora José está distante do Deus a quem seu pai Jacó servia. Ou seja, Deus remove José da esfera geográfica, do espaço geográfico. Você sabe o que significa sair da sua terra natal, sair da sua terra onde você já tem uma certa raiz, conhecimento, e agora Deus, para realizar na vida de José o que Ele preparou, Ele teve de tirar José do lugar onde José habitava. E muitas vezes Deus nos tira do lugar onde estamos para realizar a obra que Ele tem em nossas vidas. Às vezes você está em certo lugar, está no emprego, está numa cidade, está às vezes até em uma igreja. Eu queria omitir, mas não posso, porque tem sido um fato na vida de muitos. Muitas vezes você está numa igreja, está no trabalho, está numa cidade, aí Deus vai concretizar o que Ele tem na sua vida, Ele remove você, Ele tira você. E algumas pessoas não entendem, algumas pessoas não sabem, não compreendem, mas Ele que é o dono dos sonhos, Ele que é o dono da tua vida, Ele sabe o porquê nos remove e nos leva para outro lugar. Quem sabe você que faz parte desta igreja, faz parte desta comissão, está em outro lugar, e Deus colocou você dentro desta comissão, colocou nessa igreja, e às vezes você fica se perguntando por quê, mas é o trabalhar de Deus, é o governo de Deus, porque Ele tem algo maior, Ele quer realizar algo maior. Aí Ele arranca você de onde você está plantado e tira do espaço geográfico. Mas José não deixou somente da sua terra. José deixou pai, mãe, irmãos, parentes. Deus mexeu também no espaço social. As pessoas que José estava acostumado a se relacionar já não existia mais. José agora tinha que aprender a se relacionar com outro povo, outros costumes, ter outra postura, outras atitudes. Às vezes você está numa igreja e você aprendeu a não bater palmas. Aí você vem para uma igreja que permite bater palmas, e às vezes você fica todo sem jeito, parece um peixe fora
pastor não bate, a visão vai do pastor, então você não deve bater. E assim por diante. Espaço social. Sai, José, da tua terra. Sai agora do teu convívio. Convívio dos irmãos, dos parentes, amigos. E vai habitar em outro lugar. Saber se relacionar com uma nova cultura, um novo relacionamento. Eu não sei se aqui tem, espero que não tenha. Mas às vezes tem pessoas que só conseguem se relacionar com uma, duas, outras pessoas, quando muito. E às vezes essa pessoa não consegue se identificar com alguém que tem um padrão de vida mais elevado, uma cultura mais elevada. E às vezes Deus coloca pessoas com a condição melhor de vida, com a condição melhor de cultura, e coloca você perto, sabe para quê? Para você aprender. Porque a gente só aprende com quem sabe. Se você conviver em um grupo que não tem nada para lhe ensinar, sabe o que é que você vai aprender? Nada. E às vezes Deus coloca pessoas mais sábias, mais cultas, para lhe ensinar. E às vezes a gente não quer entender isso. Sabe quantas vezes José iria aprender a administrar uma situação daquela que ele teve em suas mãos, em administrar as finanças de uma nação? Faraó entregou a ele a responsabilidade de administrar, de juntar todo o trigo e fazer a distribuição. E eu tenho certeza que José aprendeu no sofrimento, na nova cultura, dos novos relacionamentos. Mas isso ainda não foi tudo. Deus o tira do espaço geográfico, do espaço social, e tira agora do seu espaço, da proteção financeira, do lado econômico, porque José era mantido pelo pai, pelo seu pai Jacó. E agora José vai ter que ter as suas economias. José vai ter que ter agora a sua condição de sobrevivência. E às vezes você vive ao lado de alguém. Hoje, como é de costume, os filhos se casam e continuam na casa dos pais, porque não tem condição de sobreviverem sozinhos, continuam sendo dependentes dos pais. E Deus não quer que você seja dependente mesmo dos pais, quer que você seja independente, quer que você tenha a sua vida própria, quer que você tenha o seu salário, quer que você mantenha a sua casa. Você casou, é um homem, mantenha a sua casa, não dependa do seu pai, não dependa da sua mãe, não seja um peso a mais. E nós estamos vivendo uma cultura nos nossos dias que o filho se casa de ir e tomar conta da sua esposa e os seus futuros filhos, aí traz ele, continua ele, traz mais uma nora ou um genro, e se brincar mais um ou dois filhos. Nunca vai criar independência, nunca vai ser autônomo, nunca vai ter condições de direcionar a sua vida financeira. E Deus estava tirando José da proteção do seu pai para lhe forjar, para lhe ensinar, porque ele iria estar administrando uma nação. E essa nação que José tomou conta, isso representa nos nossos dias a sua casa. Quantos homens não conseguem manter suas casas? Quantos? E às vezes não é por falta de trabalho, às vezes
porque tem muitos preguiçosos, que às vezes a mulher trabalha e ele fica sendo sustentado pela mulher. É uma vergonha para o homem, principalmente para o obreiro. Obreiro que diz que obreiro, a mulher trabalhando e ele na igreja. Se vive no ministério, viva. Se não vive, vá trabalhar, ajudar sua esposa, vai tomar conta da sua casa, tomar conta dos seus filhos, e não venha se esconder por trás do ministério que Deus ainda não lhe confiou. Eu estou dizendo isso porque eu vejo, são anos pastoreando, e eu vejo mulheres sendo sugadas por seus maridos, por seus companheiros, homens preguiçosos. Amanhece o dia, dormindo, termina o dia, dormindo, chame ele para fazer uma vigília, para orar à noite, para se consagrar, que não tem coragem, aí vem me dizer que não trabalha por causa de ministério. Tome vergonha na cara e vá trabalhar. É assim de oração, né, para a mulher, né? A coitada trabalha os 30 dias, sai de manhã, chega de noite cansada. E o tioso, nem ajudar nos afazeres da casa, ajuda. Eu acredito que aqui não tem esse tipo, mas se tiver, tu toma vergonha na cara, viu? E vai trabalhar, vai tomar conta da tua esposa e dos teus filhos. Aí Deus tira José da proteção do seu pai, para ele criar independência. Eu louvo a Deus. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Vivia dentro da oficina, ajudando meu irmão, lixando o carro velho. Com 18, eu vim para Pernambuco, transferido. Mas nunca deixei minha esposa trabalhar sozinha. Sempre estava de linha de frente. Agora passei fases difíceis na vida que a minha esposa ajudou, mas nunca eu fui um peso para ela. Eu lembro bem, nessa época eu tinha um táxi TX 5587 e eu sempre fui ousado. A senhora me deixa vir aqui, o senhor deixa que o pastor está vendo. Eu quero nem vir para cá mais para perto do povo. Aí eu tenho táxi, mas sempre tive vontade de crescer na vida. Aí troquei o táxi na caçamba velha, fui ser caçambeiro. E para fazer essa caçamba, para ter essa caçamba, foi preciso eu dar o táxi na época, dar 150 mil cruzeiros que eu tinha debaixo do colchão, dei um vídeo cassete, o meu som, televisão e o rádio gravador, nunca esqueço. Morava num apartamento alugado. Lembro como se fosse hoje a imagem da minha esposa, missionária Nancy. Quero até justificar sua ausência, porque ela não teve condições mesmo de vir. Ela encostou na coluna do apartamento. O rapaz começou a tirar os objetos e ela começou a chorar. As lágrimas desceram. Eu olhei para ela e disse: eu estou tentando acertar. Posso até errar, mas estou tentando. Uma coisa eu sei, que eu vou lhe dar tudo de
de volta em dobro. Tudo que está saindo vai voltar em dobro. Só que os primeiros meses, o meu desejo e a minha vontade de vencer não se concretizou. Aí é que eu sofri. Aí é que a coisa apertou. Aí é que a coisa desandou. Mas eu sempre tenho muita vontade de vencer, com muita confiança. Eu olhava para os meus filhos e para minha esposa e dizia: eu preciso ter uma coisa para oferecer a eles. E nunca me faltou disposição. E de uma hora para outra Deus foi mudando. Deus foi mudando as circunstâncias. E eu não dei somente duas. Eu dei 10, 15, 20, 30 vezes mais do que eu tirei. Graças a Deus, Deus tem nos dado com fartura, não tem faltado nada. E quanto mais eu invisto na obra, é que Deus tem me dado. É que Deus tem dado. Mas foi preciso sair da casa dos meus pais e se tornar independente. E quantos crentes, quantos cristãos são dependentes sem necessidade? Pode faltar a confiança em Deus, pode faltar coragem de lutar, pode faltar a confiança em si próprio. Você tem de acreditar em Deus acima de tudo, mas você tem de acreditar em você também, porque Deus lhe deu capacidade, Deus lhe deu condição, Deus acredita em você. Então, se Ele acredita em você, se Ele acredita em mim, eu tenho que acreditar. E tem tanta gente, fez com aparência humilde, aquela aparência mal fala. Eu sou tão fraquinho, pobrezinho, Deus esqueceu de mim. Ai, meu Deus, eu não tenho ninguém por mim, eu só tenho Deus. Isso me deixa triste, porque quando nós nos posicionamos assim, nos posicionamos dessa forma, nós estamos denegrindo o nosso Deus, estamos denegrindo o nosso Deus. Ai, irmão, eu só tenho Deus, não tenho ninguém por mim. Você, Deus, é maioria. Você, Deus, é maioria. Toda a população do mundo, quase 7 milhões de habitantes, todos eles e você, diante de Deus, não é nada. Do espaço social, tira José do espaço econômico, proteção do seu pai, mas ainda Deus tira José de outro espaço, o espaço sentimental. Você sabe o que significa deixar pai, mãe e irmãos? Estar num lugar sozinho, aprisionado. Você sabe como é que ficou o sentimento desse menino?
Deus permitiu tudo isso, porque Deus queria trabalhar também nos sentimentos de José. Você já notou que tem pessoas que diante de qualquer coisa fica assustada, fica sem saber o que fazer, qualquer coisinha, perde o controle. E Deus queria trabalhar esse lado de José. José, depois dessa situação, diante de pai, de irmão, agora situações que essas seria mais fácil de lidar com elas. Pessoas que uma cara feia já faz com que ele não venha mais para a igreja. Sentimentos. Às vezes nós esquecemos que o pastor Fabiano, é um ser humano, que às vezes ele pode chegar aqui chateado, e a sua chatice até provocada por um dos membros. Aí ele chega, e não é perfil dele, porque esse amor, esse carisma, essa coisa bem pacata. Mas um Tavares da vida, tem dia que chega na igreja com um cara delegado, arretado. Aí o membro olha para o pastor Tavares, o pastor Tavares não dá a atenção que ele gostaria de ter. Aí ele já fica: o pastor não falou comigo, o pastor passou e não falou comigo. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor não falou comigo. Sentimentos que não foram trabalhados, falta de maturidade, falta de crescimento espiritual. Tudo é motivo para ficar triste. Tudo é motivo para deixar o que está fazendo. Você sabe por que você deixa de fazer o que está fazendo? Você sabe por quê? Porque o seu compromisso com o que você faz é muito pouco. As irmãs que aqui estão, eu sei que vocês conhecem, e aqui é porque tem várias igrejas, não tem aquela irmã que qualquer motivo, não vou mais para a comissão, hoje eu não vou ensaiar. Bem, essa é uma descompromissada, é uma irresponsável, é uma que não tem compromisso com Deus. Aí fica colocando a desculpa numa cara feia da irmã, numa repreensão que ela precisava receber, mas tudo é desculpa. Para mim é irresponsável, não tem compromisso com o que faz. Sentimentos. E os nossos sentimentos, eles precisam ser trabalhados, principalmente numa época como essa que nós vivemos. Hoje nós estamos vivendo, cada um por si e Deus por todos. É a realidade, é o fato. É o fato. E você precisa se preparar para isso. Você precisa se preparar para muitas vezes você ficar sozinho, como José ficou lá na cisterna. Aquela cisterna que José foi lançado, aquilo tem um propósito de Deus. Às vezes quando você está escanteado, está sozinho, está sozinha, não é para me matar não. Deus não vai me matar não, porque Ele não tem prazer na morte do justo. Deus está te forjando, Deus está te preparando, porque vai ter momentos da vida que você vai ter que ficar sozinho ou sozinha. O momento, a segunda etapa na vida de José foi a etapa mais crítica, mas foi a etapa de formação. Deus estava forjando em meio a todas as adversidades.
Sentimentos. Às vezes o marido chega, teve um aborrecimento no trabalho, ou até na igreja, ou em qualquer lugar, chega em casa, aí chega mal-humorado, aí a mulher fica chateada. Já é motivo para uma briga. A mulher passou o dia tendo dor de cabeça com os filhos, problema com os filhos, aí o marido chega por um motivo bobo, aí ele começa a implicar. Tem que trabalhar sentimentos, trabalhar as nossas relações. Nós poderíamos evitar muitos problemas que nós temos. Muitos problemas que nós temos nos nossos relacionamentos. Relacionamento de ovelha para pastor, relacionamento de esposa para marido, relacionamento de marido para esposa, relacionamento de mãe para filhos, de filhos para os pais. Muita coisa poderia ser evitada, mas por falta de maturação, por falta de maturidade, por ter um sentimento tão infantil, nós somos rodeados de problemas. E a última, quinta e última, o quinto e último espaço que Deus trabalha na vida de José. Primeiro, arranca o espaço geográfico. Segundo, o espaço social. Terceiro, o espaço econômico. Quarto, o espaço sentimental. E o quinto, o espaço espiritual. Jacó tinha suas experiências com Deus. Jacó pegou uma pedrazinha e colocou a sua cabeça debaixo, a pedra debaixo da sua cabeça. Ele teve experiência. Ele brigou com o anjo. Ele tinha experiência. Mas isso foi Jacó, não foi José. E Deus tira José do lado do pai também, para lhe dar experiência espiritual. Tem tantos crentes nas nossas igrejas vivendo de experiência minha. A ter experiência com Deus, C ter experiência com Deus, mas B que é você não tem. Está vivendo da experiência ali. Você precisa ter a sua própria experiência. Por isso que o tema tem tudo a ver. Eis que farei uma coisa nova. Porque nesta tarde Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer que você entenda que Ele tem algo novo para você. Ele quer escrever uma nova história. Ele quer que você tenha as suas experiências com Ele. Não existe coisa melhor, irmãos, do crente que tem experiência com Deus. Mas experiência de verdade. Nada lhe tira da presença de Deus. Nada lhe arrasta da presença de Deus. Não é uma cara feia. Não é você sendo mentido pelo irmão ou pela irmã. Não é você sendo jogado numa cisterna, jogado num cárcere, numa prisão, que vai fazer você abandonar o seu Deus, ou abandonar o que Deus lhe confiou. Entenda que tudo que está acontecendo na sua vida tem um propósito. Deus não trabalha de forma aleatória. Deus trabalha com objetivos. Nosso Deus não é um Deus desordeiro, Ele é um ordeiro. Ele faz tudo com ordem. Se Ele pegou você, está forjando você, louve a Deus, agradeça a Deus, glorifique a Deus, porque a tua vida será um instrumento de grande utilidade lá na frente. A tua vida será um instrumento e vidas serão abençoadas através da sua vida. Eis que farei uma coisa nova.
eis que farei uma coisa nova. Agora José sabia de tudo isso que iria acontecer, e o final seria a cadeira de governador do Egito. Eu não sei o que é que Deus está fazendo com a minha vida, eu sei que está acontecendo as coisas, e eu sei que eu tenho de me aproximar mais de Deus, eu tenho de acreditar, confiar nele, porque lá na frente Ele sabe do futuro, Ele sabe do seu futuro. Você hoje não tem explicação, hoje você não tem lógica para responder os seus questionamentos, mas Ele sabe o seu futuro. E se você está sendo forjado por Ele, uma coisa eu posso te responder, embasado na palavra de Deus: o teu futuro será promissor. Fica de pé em nome de Jesus. Ora comigo agora. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer. Te agradecer porque estás aqui neste lugar. Tu estás aqui no meio da tua igreja, do teu povo. Aqui estão os teus filhos, aqui estão tuas filhas. Senhor, toma elas em tuas mãos, toma a tua igreja em tuas mãos. Faça com que todo esse forjamento, todo esse trabalhar, a tua igreja permaneça de pé, a tua igreja permaneça fiel, a tua igreja, Senhor, permaneça confiante em Ti. Não permita, Senhor, que a nossa caminhada fique pelo caminho, que a nossa caminhada, Senhor, ela seja estacionada. Não. Que o inimigo venha apertar o botão de stop. Não. A igreja prossiga, assim como José prosseguiu, da cisterna ao Egito, do Egito ao cárcere, e do cárcere à cadeira de governador. Sabemos que é uma escada, sabemos que temos degraus a subir, e cada vez mais, Senhor, os degraus se tornam difíceis, distantes de alcançarmos. Mas se Tu nos der a graça, a unção, a confiança que tanto precisamos ter em Ti, nós iremos subir degrau por degrau e chegaremos no pódio, no fim, na cadeira que Tu tens para os Teus filhos. Tu tens cadeiras aqui, Senhor, para os Teus filhos, cadeira de honra, cadeira de destaque, cadeira de privilégio. Tu tens, Senhor, Tu tens, meu Deus. Eu creio, Pai, e eu sei que os Teus filhos, ó Senhor, eles estão sendo forjados por Ti, porque Tu tens um propósito. Tu tens, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Senhor, perdoa as nossas fraquezas e nos ajuda a estar diante de Ti, confiando, acreditando, nos lançando nos Teus braços. Eu Te louvo e Te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço pela vida do Teu filho, o anjo desta igreja, o pastor Fabiano. Ah, Senhor, ajude de graça, levante homens e mulheres para estarem ao seu lado, conduzindo este rebanho, e este rebanho irá crescer, crescer, crescer e crescer, e de forma saudável. Nós teremos aqui vários e vários José. Nós teremos aqui, Senhor, homens que Tu estás preparando para dar cadeira de destaque, tanto na vida secular como na vida espiritual. Eu Te agradeço, meu Deus, Te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, pastor.